Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Transforme-Te-Cast da Faculdade TH. E hoje nós estamos em mais uma jornada diferente. Hoje nós estamos com o Gabriel, que vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. O Gabriel é responsável por toda a parte da direção da OSPCOM. Ele vai comentar um pouco mais, mas algo muito importante. Hoje nós vamos falar muito sobre gestão e inteligência artificial. E você não deixe de acompanhar as redes sociais da Faculdade TH e também da OSPCOM. Gabriel, muito bom estar com você. Obrigado, Laércio, pela oportunidade. Acredito que é um tema extremamente relevante e me sinto honrado em poder compartilhar um pouco das experiências e conhecimentos que a gente tem. Que legal, que legal. Gabriel, hoje nós estamos vivendo uma grande transformação, né? Nós podemos até falar que essa transformação ela vem tanto dentro das hard skills, das partes técnicas, vamos dizer assim, habilidades técnicas, quanto das soft skills, as habilidades atitudinais, comportamentais. Quando nós falamos hoje sobre a gestão hospitalar, a área de negócios hospitalares, hoje a OSPCOM ela acaba se posicionando muito forte, né? Se nós pensarmos qual é o desafio que você, olhando enquanto OSPCOM, encontra nos gestores dentro das organizações, o que eles encontram de desafios relacionados à gestão hospitalar? Então, basicamente, Laércio, eu noto que não se refere somente ao nosso negócio hospitalar, se refere ao business como um todo. Acredito a todas as empresas, a todos os profissionais. Cada vez mais o mercado ele tem exigido uma dinâmica de maior eficiência operacional, redução de custo, uma dinâmica de melhorar a experiência junto ao cliente. E a gente não consegue fazer isso sem ferramentas que vão otimizar o processo e que vão nos auxiliar a tomar a melhor decisão. Então, eu entendo que a gente já está sim vivendo o futuro e o futuro está chegando muito, muito, muito rápido. Então, por exemplo, eu estive na China durante as últimas 2 semanas e você já percebe carros autônomos, você já percebe linhas de produção 100% automatizadas e você entende que é uma tendência de mercado essa gestão por automatização, essa gestão por ferramentas avançadas que não tem como voltar mais atrás. É isso. Quando nós falamos hoje de evolução, tecnologia, dentro das áreas da saúde, em todos os segmentos da área da saúde, o gestor ele é o responsável por ter uma visão sistêmica e o Gabriel deixou muito claro que desenhar processos é importante e colocar essas pessoas dentro dos processos também. Hoje a OSPCOM ela acaba entregando uma excelência dentro das organizações, não é? Sim. Qual o desafio que a OSPCOM tem enquanto instituição para poder penetrar nesse mercado? Então, o desafio eu acredito que é ser útil aos nossos clientes, proporcionar uma experiência realmente diferenciada e ser um peso a menos, ser a solução na vida dos nossos clientes. Então a gente entende que toda a parte de medical devices, o cliente não precisa preocupar quando ele tem um parceiro como o OSPCOM. Olha que legal. Ele trouxe aqui 3 palavras muito bacanas, né? Excelência, entrega e jornada. É isso. Um gestor ele precisa compreender que ele tem que fazer a entrega de excelência em toda a jornada do paciente. E ela começa, muitas vezes, dentro de casa, quando ele vai escolher qual é o lugar em que ele vai querer um tratamento, buscar um tratamento, né? Qual o nível de tecnologia hoje que ele acaba tendo. Hoje a OSPCOM ela faz toda a entrega de recursos, materiais, tecnológicos, desde onde até onde relacionado a equipamentos. Então, hoje, como que eu colocaria a OSPCOM? Tem fornecedores de equipamentos de caixas, a OSPCOM é um parceiro que tem sempre focado na dor. Então a gente tem sempre buscado entender quais são as tendências de mercado que vão poder colaborar com a melhoria operacional, a melhoria do atendimento clínico, de suporte de decisão, e aí sim a gente entra. Então hoje eu não vejo a OSPCOM como uma empresa que está focada em entrar no ponto A ou no ponto B. Eu vejo que a OSPCOM é uma empresa que está focada em pegar a dor do cliente, pegar a operação do cliente e entender como eu posso colaborar, como eu posso te ajudar. Aí sim é a resposta que eu acho que a gente pode sim contribuir com os nossos parceiros. Que legal, que legal. A OSPCOM é super aberta, a Faculdade TH, juntamente com a OSPCOM, tem uma parceria em que um cuidado que a OSPCOM tem muito grande é de ouvir o profissional. Por que o profissional? O profissional está na linha de frente, o profissional ele está à beira de leito, o profissional está junto com o cliente, junto com o paciente,
E é esse profissional que ele consegue trazer para o Gabriel e todo o time Hospicol quais são os desafios encontrados relacionados à parte tecnológica, à parte de processos propriamente dito. Para quê? Para que entregue e minimize o máximo ali aquele processo de dor realmente fisiológica que esse paciente ele tem, independente do nível de atenção que ele está enfrentando. Gabriel, enquanto faculdade, a gente acaba formando profissionais, não é? Certo. Você consegue enxergar que ainda se tem muito a fazer, muitos profissionais ainda estão deixando de buscar conhecimento, desenvolver habilidades, para atuar no mercado que daqui os próximos anos a tendência é só evolução, a tendência é só subir. Como que você percebe isso? Então, eu percebo que hoje a grande maioria dos hospitais, os profissionais estão muito focados em processos, estão muito focados em burocracia e pouco focados na parte de humanização. Eu vejo que a tendência é buscar uma humanização maior e deixar que as máquinas e a tecnologia entreguem toda essa parte de processo. Porque, de novo, quando o paciente está num estado clínico um pouco crítico, ele está, às vezes, com o emocional um pouco frágil. Então, essa humanização eu acredito que vai ser uma das grandes tendências. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a parte do investimento em toda a parte da formação, graduação é muito importante, mas eu entendo que o segredo do profissional do futuro é aquele que tem a grade curricular, mas aquele que foca na humanização, porque as máquinas vão responder boa parte do suporte clínico, do suporte processual para o hospital, para os decisores clínicos. Legal. Olha que interessante, né? Quando se fala em inteligência artificial, quando se fala em tecnologia, principalmente na área da saúde, as pessoas sempre acreditam que vai tirar o profissional, vai tirar o capital humano. E o que o Gabriel deixa muito claro, ele teve uma experiência há pouco tempo na China, onde ali eu acredito que seja onde nasce todo o processo de tecnologia, vamos pensar assim, né? E ele está deixando muito claro que não é isso. Na realidade nós deixarmos com que a tecnologia, a automação, a inteligência artificial cuide daquilo que não exija tanto capital humano. Sim. E deixe esse profissional, esse capital humano, para quê? Para um processo de humanização, para um processo de acolhimento, para um processo de jornada e acompanhamento mesmo, né? E mais uma vez, o Transformity Cast está aqui sempre dentro deste canal e entre outros também nas redes sociais. Você não pode deixar de seguir tanto a Faculdade TH, também a Hospicol, porque eu tenho certeza que você vai conseguir olhar com outros olhos o processo hoje dentro das organizações, seja hospitalar, seja em ambulatório, seja em clínica, unidades independentes, olhando com outros olhos e os olhos de quê? Deixe com que a automação cuide dos processos burocráticos, vamos dizer assim, propriamente dito, né? E deixe o seu profissional, o capital humano, cuidar de pessoas, porque é isso que vai fazer toda a diferença dentro do seu negócio. E aí uma coisa muito interessante, eu quero questionar aqui o Gabriel, como professor, dentro das universidades, formando profissionais, e também quando está dentro de um grupo de mestrado, doutorado, entre outros, o que mais eu observo, Gabriel, é a grande preocupação, principalmente do profissional da saúde, porque quando você fala de business, quando a gente fala de negócios na área de saúde, no mundo corporativo, um profissional no lado da gestão, ele já está um pouco mais preparado em alguns momentos. Mas aquele profissional que está na linha de frente, seja um enfermeiro, um médico, um biomédico, um psicólogo, não importa, alguns ainda têm um pouco de receio, um pouco de medo quando se fala de inteligência artificial, porque ele está se vendo como sendo substituído, trocado. E aí eu queria te perguntar, pode haver essa substituição do capital humano, da pessoa pela máquina? Então, como eu responderia isso? Eu acredito que resistência à mudança sempre existem pessoas que terão. O que a gente tem que avaliar num contexto geral é se essa mudança ela vai ser positiva ou não. O que é a inteligência artificial na área da saúde, até porque eu estive na China e acompanhei um pouco do que é o desafio que está sendo construído. Por exemplo, hoje a gente tem uma série de equipamentos, certo?
que eles têm tendência, têm histórico, têm parâmetros e a gente já foi para um nível de sistema igualitário. Então hoje a gente já tem a solução deles se conversarem, deles se comunicarem e ajudarem na tomada de decisões mais rápida. O que é o futuro? O futuro é todos os equipamentos vão se conversar, vão ter uma gestão de Big Data de histórico, e aí a gente vai ter uma avaliação seguinte da tendência. Olha, seguindo uma avaliação aqui de X milhões de pacientes, a gente entende que quando tem o cenário clínico X, Y ou Z, a gente tem uma tendência a ter uma fibrilação e um ataque cardíaco, por exemplo. Então, basicamente, se a gente olhar por esse lado, a tendência é que a máquina, a tecnologia vai salvar muitas vidas. E ela vai, teoricamente, entregar para o clínico a tomada de decisão de falar o seguinte, olha, toma cuidado com o paciente X, porque em tantas horas, pela nossa avaliação de histórico aqui, ele vai ter uma complicação clínica. Então eu entendo que o ponto é sempre a gente vai ter desafios de pessoas que não estão adeptas e preparadas para mudança. Mas essa mudança, de certa maneira, ela vai ser positiva? Eu acredito que sim. De novo, a tomada de decisão clínica tende a melhorar bastante, a questão de minimizar os erros, de economizar custos, então a gente vai conseguir ter uma gestão e uma avaliação do pacote como um todo, tanto de histórico de exames, quanto de histórico do paciente, quanto da própria máquina, que ela vai ter algoritmos de acordo com a fisiologia e o histórico do país e uma série de outros contextos para ajudar o clínico a tomar a decisão. E aí, de novo, olhando tudo isso, tem como ir contra essa tendência de mudança? Os hospitais, os profissionais que não se prepararem, acaba que eles perderão valor no mercado. Não tem como. O Gabriel, ele traz ali de uma forma muito assertiva, eu acabo olhando o lado assistencial e acabo olhando o lado gerencial. Do lado assistencial ele deixou muito claro, né, que nós vamos conseguir fazer uma leitura muito mais assertiva para tomadas de decisões clínicas muito mais refinadas, vamos dizer assim, né? Minimamente nós vamos ter vieses ali acontecendo. E do outro lado, enquanto um gestor, ele pode tomar decisões, ele pode utilizar a inteligência artificial para fazer a leitura de um indicador, ele pode fazer ali, utilizando a inteligência artificial, montar um mapa no qual ele vai ter os próximos passos, um planejamento estratégico, ele consegue desenvolver líderes a partir daqueles dados. Sim. Ou seja, eu tenho um grupo de pacientes que tem determinados sintomas ou ele tem determinados comportamentos que exige, isso quem está falando é inteligência artificial, que exige uma postura X do profissional. E aí eu tenho mais assertividade para transitar um profissional da UTI, por exemplo, para emergência. Sim. Eu tenho a condição eu tenho que contratar aqui agora um profissional que tenha um olhar muito mais específico para cardiologia. Então, observe, você consegue utilizar a inteligência artificial não só para a área assistencial, mas também unindo a área assistencial com a área gerencial. E isso é muito bom, principalmente quando nós falamos hoje de lideranças, de posições gerenciais, em que os erros eles não podem ser assim contínuos, né? Continuadamente, vamos dizer assim. Laércio, só para fazer um complemento na sua fala, eu tive na China recentemente, a gente lá tem histórico de hospitais de 3 mil, de 5 mil, de 15 mil leitos, que é o principal hospital na China que fica em Xangai. Agora, você já imaginou atender 15 mil leitos com um fluxo de pacientes gigantesco, se não tiver focado em eficiência operacional, se não tiver focado em como eu posso otimizar a operação, em como a tecnologia pode auxiliar os profissionais? Não tem pra, então, não tem como, é impossível. Basicamente, esse futuro já existe e está rodando na China, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. A questão tá chegando no Brasil, a Hospicom ela tem a missão de conectar a saúde e salvar vidas, e eu entendo que essa missão deveria ser uma missão de todos os gestores hospitalares, porque a tendência é reduzir custos e melhorar a performance operacional e clínica. Porque, de novo, quando a gente fala do negócio hospitalar, a principal missão dos fornecedores, dos profissionais e dos hospitais deveria ser salvar vidas. Então não tem como salvar mais vidas se a gente não tiver todas as ferramentas necessárias para poder tomar as decisões corretas. É muito claro, né? O Hospicom deixa muito claro que eles não cuidam de pacientes, eles não cuidam de clientes, eles cuidam de pessoas, eles cuidam de vidas, né?
E todo momento pensando em otimizar o máximo possível de processos e de recursos para disponibilizar um profissional muito mais assertivo. E uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, Gabriel, é o seguinte: dentro da área da saúde, hoje nós falamos sobre competências, né? Desenvolver competências. E com certeza, tudo isso que ele nos traz deixa muito claro, pelo menos para mim deixou muito claro o seguinte: eu consigo utilizar a inteligência artificial, a tecnologia do que eu tenho, para montar um mapa de competências, entendendo quem é o profissional que eu preciso contratar. Sim. Quais são as habilidades que ele precisa desenvolver. E aí agora vai para você, que está nos acompanhando aí. Será que você está desenvolvendo as habilidades que irão agregar valor dentro das organizações e para aquela vida que você está responsável? Porque muitas vezes você se formou há 5, a 10, a 8 anos atrás e não precisa muito. Há 2 anos atrás você se formou, de repente você acredita, preciso entrar primeiro para trabalhar, para depois eu ver qual curso que eu vou fazer de especialização, o que eu vou buscar para poder agregar na minha formação, mas isso pode estar ficando para trás. Sim. 2 anos já vejo como muito. Daqui a pouquinho o Gabriel vai voltar para a China e ele vai falar, poxa, mas o ano passado eu vim aqui e parece que foram 10 anos que se passaram. Então é importante que você entenda também que desenvolver novas habilidades vai fazer de você um profissional altamente agregador dentro das instituições, dentro dos negócios na área da saúde. Fica essa dica para você aí, tá? E aí, quando nós falamos, eu particularmente sou professor dentro da universidade, dentro da academia, como nós chamávamos antes, né, nós precisamos de exemplos, né, hoje chamados de cases. Você conseguiria me apontar pelo menos um exemplo de algo que tenha ocorrido nos últimos tempos entre o Hospicom, a sua experiência também, enfim? Vou te pontuar um projeto que a gente tem trabalhado agora que, na minha opinião, vai salvar muitas vidas. Poderia pontuar vários outros, mas acredito que esse projeto chama a atenção de como a gente realmente pode mudar o futuro da saúde. Por exemplo, a gente está falando desse equipamento aqui, certo? É um equipamento de cardioversor e desfibrilador. Temos uma nova tecnologia que está sendo lançada no mercado, que é um cardioversor desfibrilador, que já tem toda a parte de conectividade, tem a parte do encaixe do monitor multiparâmetros nele e o transdutor setorial, que é justamente para poder fazer aquele protocolo flash em caso de situações ali de urgências e emergências numa ambulância, por exemplo. Qual é o ponto? Hoje, quando a gente tem um acidente de carro, por exemplo, ou de moto na estrada, aí a gente manda a ambulância, certo? A ambulância ela vai lá, demora todo um tempo para poder chegar, ela tem a coleta do paciente, muitas das vezes não tem os equipamentos adequados e quando tem também não tem a comunicação adequada para poder tomar a decisão de encaminhar aquele paciente da maneira mais rápida e mais prudente possível. A gente teve o caso, por exemplo, do Cristiano Araújo, que a gente viu ali que houve uma perca de tempo gigantesca na tomada de decisão e eu, inclusive... Poderia salvar vidas. Então, no caso do cardioversor, a gente tem uma solução que está sendo discutida com uma das unidades do SAMU, que é conectar tanto a parte de infra dentro do hospital e dentro do headquarter do SAMU daquela cidade e também ter a integração com a tecnologia que já vai vir com o pacote completo, desde ultrassom, monitor, cardioversor, tudo no mesmo equipamento. O que é o grande ponto? Quando eu estou atendendo o paciente, cheguei lá, estou atendendo o paciente, eu inicio todos os protocolos. O ultrassom, as imagens do cardioversor, todo o histórico já está sendo enviado automaticamente para a central. Então, dentro dessa central, a gente tem decisores clínicos, médicos de referência que vão ajudar no contexto geral. O que é o ponto? Se o paciente está, por exemplo, com uma situação clínica de uma hemorragia, o próprio hospital ou então a central de atendimento clínico, ela vai acompanhar todas as ambulâncias e ela já vai fazer o encaminhamento, porque se o cara tiver, por exemplo, com uma hemorragia, ele está vendo a imagem full time sendo feita dentro da ambulância, colocando toda a parte de infra na ambulância e de infra no hospital. Full time e real time, né? Full time e real time. Então, basicamente, você entende que com toda essa visualização do contexto, a tomada de decisão clínica já é direta. Enquanto a ambulância está se deslocando, a central já está otimizando a vaga no centro cirúrgico, a vaga dentro da unidade hospitalar,
para que tome a decisão correta. Porque no caso de um acidente de carro, de moto, de um trauma, dependendo da situação, as horas elas fazem toda a diferença, principalmente no caso de hemorragia. Então é a título de um exemplo de um projeto que já funciona lá fora e que a gente vai otimizar muito. Que dá certo. Que dá muito certo. Então, de novo, com esse case de sucesso que já funciona lá fora e a gente está trazendo para o Brasil agora, o gestor hospitalar, ele está visualizando essa tecnologia como uma ameaça ou como uma tendência de criar valor. Basicamente, o gestor hospitalar e o profissional que olha para essa ferramenta com um viés de buscar inovação, ele está criando valor para ele também. Exato. Eu tenho uma experiência, eu rodo bastante lugares no Brasil e consigo ver que o Brasil ele tem sim a condição de receber muita coisa, muito. Só que nós precisamos compreender que não tem jeito. Se nós não abrirmos ali a atitude, né? Porque às vezes uma pessoa só, um gestor, um profissional, ele não vai conseguir fazer a diferença. Existe aí todo um processo que interliga, né, equipes. E com certeza o Brasil ele está preparado para receber, só precisa de alinhamento e de ajustes, né? Eu acho que é isso que nós precisamos nos conscientizar, alinhamento e ajuste. Por quê? Porque existe uma diferença, com certeza o Gabriel ele sabe e ele ouve isso a todo tempo. As pessoas ainda confundem preço com valor. Enquanto nós não conseguirmos diferenciar preço e valor, nós ainda vamos estar estagnados e deixar com que algumas instituições de forma pontual consigam se desenvolver, né? Gabriel, uma pergunta agora de título de particularidade. Qual a sua formação? Eu sou formado em administração. Olha que legal, né? E ele tem uma maestria, ele não nasceu sabendo tudo que ele está aqui falando. Você foi fazer o quê, Gabriel? Você foi estudar. Sim. Você foi buscar, né? Basicamente eu vivo esse ambiente hospitalar desde os 14 anos. E a todo momento você busca e parece que, não sei se você tem essa impressão, se você olha parece assim, cara, mas eu não sei muito ainda sobre tal coisa, eu preciso, não é assim? Sim. E aí isso é para você que de repente acredita que fez um curso ali de 10 minutos no YouTube, né? Ou fez um curso de repente acompanhando ali aquele seu influenciador preferido no Reels, e que você já está apto a atender um paciente dentro de um setor de emergência. É importante compreender que o desenvolvimento de competências deve ser ali um hábito de você. Todos os dias, arduamente, buscar desenvolver novas habilidades, novas competências, né? E aí, para nós fecharmos, quais 3 conselhos, dicas você daria para aquele profissional, seja um gestor, seja aquele profissional da área da saúde, relacionados à integração da inteligência artificial com o negócio, a área que ele está seguindo? Então, eu vejo que a principal barreira de crescimento e evolução é porque muitas das pessoas elas têm a mente fechada. Então, primeiro, eu acredito que a gente tem que se abrir para novas ideias, no mínimo avaliar antes da gente tomar a decisão se aquilo é ruim ou não. E o valor da melhoria contínua, de novo, não adianta a gente viver num mundo muito volátil da maneira como ele está rodando e a gente entender que a tomada de decisão de 30 anos atrás ainda funciona. Não tem como. Então, a questão da abertura para novas ideias, para novas tendências é extremamente importante. E talvez seja o maior desafio na grande maioria dos profissionais. Segundo, qual é o valor que você está criando hoje para o paciente, para o hospital, para a saúde como um todo? A gente fala muito de buscar reconhecimento, buscar valorização, mas o que eu tenho feito para isso? O que me diferencia das outras empresas da área da saúde? O que me diferencia como gestor de negócios dos demais gestores? Se eu não tiver essa resposta, eu não tenho um valor que seja realmente tangível e considerável ali num contexto geral. E na minha visão, o terceiro ponto tome decisões de longo prazo. Igual a gente estava falando hoje, eu já vejo uma tendência evolutiva que tem sido cada vez mais forte, mas muitos gestores eles ainda tomam decisões de curto prazo. O equipamento X custa 10, esse daqui custa 20, eu não vou comprar o equipamento X, eu não vou comprar o equipamento que custa 20 porque ele é o dobro do preço. Mas essa tomada de decisão, às vezes ela está sendo avaliada só aquele critério que está sendo colocado na sua frente. Mas e qual que é a melhoria de processo? Qual é a economia que ele vai me trazer? Qual que é a melhoria clínica? Né? De novo, quando a gente fala de um pacote de conectividade, Big Data, de IA,
Isso tudo também tem um valor clínico que é intangível, que qual é o valor? A melhoria do processo, a melhoria da tomada de decisões e, por consequência, também salvar vidas. Então, o decisor hoje, o gestor que ele toma decisões pautadas somente no curto prazo, ele provavelmente está comprometendo o longo prazo tanto dele quanto da instituição que ele trabalha. Olha que legal, mas eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu quero quebrar um pouquinho o protocolo do Transformity-Cast, um papo super legal. Eu estou curtindo bastante, tenho certeza que você está curtindo também. Eu quero fazer uma pergunta seguinte. Eu sou um gestor de uma organização dentro da cidade de São Paulo, dentro de um outro lugar. Venho aqui e faço a compra de 10 equipamentos com vocês. Certo. Né? Levei os equipamentos para lá e aí a minha equipe está perdida. Certo. Como funciona essa relação Hospicom com a instituição? Você consegue me dar um auxílio? Como funciona isso? Então, primeiro que a Hospicom é focada na questão da experiência do usuário, na experiência do paciente. Então, a gente entende que a capacitação técnica, a capacitação clínica é algo básico. Então, hoje não é nem algo que a gente vê como diferencial, a gente vê isso como mandatório. Não tem como te vender um produto como aquele que está ali atrás, que é uma estação de anestesia premium, e você não ter a capacitação adequada para utilizar ela em todo o seu potencial, seria um desperdício de recursos. Então eu entendo hoje que como gestor, a partir do momento que eu também capacito, eu também estou trabalhando meu negócio com uma projeção futura. Que legal, que legal. É isso. Mais uma vez, nós estamos com um episódio extraordinário do Transformity-Cast, dessa vez com o Gabriel. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito bom, obrigado por você ter aberto aqui a Hospicom para nós. Como sempre, a Faculdade de TH está aqui, portas abertas, e a mesma coisa, a faculdade está com portas abertas para a Hospicom. É uma parceria de longo prazo. Sim, aquela questão que a gente conversou. Primeiro, ambos têm a cabeça aberta, os dois estão focados em criação de valor e focados em tomada de decisão de longo prazo, que é salvar vidas e conectar a área da saúde. Que show, que show. É isso. Então acompanhe os nossos próximos episódios do Transformity-Cast. Não deixe de acompanhar as redes sociais da Faculdade TH e também da Hospicom, para você ficar aí com todo o seu conhecimento e habilidades e também aquele gostinho de quero mais. É isso aí. Até mais. É isso. Hoje, o profissional da gestão hospitalar, o gestor hospitalar, ele tem um papel primordial dentro de toda e qualquer organização. Quando nós falamos gestor hospitalar, vem em mente sempre aquele gestor que vai atuar dentro de um hospital, né? Pelo nome, gestor hospitalar, e não é isso. Um gestor hospitalar, ele reúne habilidades e competências que faz dele um profissional para atuar em qualquer unidade de saúde, desde uma unidade básica de saúde, dentro de uma unidade ambulatorial, dentro de um CAPS, um AMA, AME, dentro de uma UPA, unidade de pronto atendimento, e também dentro de um hospital geral, um hospital de especialidades, um hospital de alta complexidade, de média complexidade e também de pequena complexidade. Se você é um profissional, se você é uma pessoa que busca ainda mais e curtiu esse nosso episódio do Transformity-Cast, onde nós falamos um pouco sobre o papel do gestor hospitalar, aqui a Faculdade TH tem um curso de graduação em gestão hospitalar. E você que acompanhou esse Transformity-Cast, esse episódio até agora, até o final, você tem a condição agora de escanear o QR Code que está aparecendo para você e você terá 20% de desconto para que venha para a Faculdade TH. Você vai se surpreender com o nosso corpo de docente, profissionais de mercado, profissionais que atuam dentro daquilo que eles ensinam e com certeza você vai se desenvolver e se preparar para novas oportunidades, para esse mundo imenso de grandes instituições que estão ali esperando um profissional e uma pessoa assim como você. Nós te esperamos. Até mais!